Bem-vindos de volta! Minha convidada de hoje está entre a academia, o serviço público e provavelmente mais 8 pés correndo pela casa. Eliana Passantini dirige os assuntos internacionais para o Conselho Regional de Binhamim e é uma das vozes mais claras explicando como é realmente a vida na Judéia e Samaria. Eliana se tornou uma construtora de pontes, uma contadora de histórias e uma defensora poderosa da conexão de Israel com sua terra. Este é o 1 a 1 com Ashley na JNS e minha convidada de hoje é Eliana Passantini. Certo, Eliana, bem-vinda ao programa. Obrigada, Ashley. É uma honra estar aqui hoje. Nós nos conhecemos há pouco tempo e algo na maneira como você se apresentou e você meio que jogou algumas palavras ali. E eu fiquei tão interessada e realmente queria continuar a conversa com você. Mas não pudemos fazer isso naquele evento, então pensei, que melhor maneira do que simplesmente te convidar para o podcast. Obrigada. Então, para quem não sabe nada sobre você, porque eu recebi um pequeno resumo na semana passada, comece do começo. De onde você é? Como chegou aqui? O que faz? Então, eu nasci na região da Baía de São Francisco. Minha família judaica conservadora ia de carro para a sinagoga, no Shabat de vez em quando. E eu não frequentei uma escola judaica. Mas meus pais eram muito apaixonados por Israel e pelo judaísmo, só não tinham todo o conhecimento. Minha mãe era bailarina do Balé da Ópera de São Francisco e veio para Israel para dançar. Antes de conhecer meu pai, ela se apaixonou por Israel. Ela voltou para casa e pediu ao meu pai, fez ele prometer que um dia eles fariam aliá. Então fizemos aliá quando eu tinha 11 anos para Herzliya Pituach e viemos. Eu não sentia uma forte conexão com Israel e não fiquei feliz com a aliá. Quem perguntava dizia: "Bem-vinda, bem-vinda." Havia poucos Olim naquela época e não existia Nefesh Benefesh. Todo mundo perguntava: "Você gosta daqui?" Eu respondia: "Odeio aqui, não gosto. Espero meu aniversário de 18 anos para voltar para casa, fazer universidade na América e viver lá. E em tudo." O que você odiava? Eu simplesmente decidi que amava a Califórnia, amava a minha vida. E eu não gostava do fato de que meus pais me tiraram de tudo o que eu conhecia. E vir para um país estranho com um idioma que eu não sabia nada, eu só sabia mashmekmeliana, tipo, era só isso, e eu não sentia nenhuma conexão e eu não estava nada feliz aqui. Quando eu tinha 16 anos e morávamos em Herzliya Pituach, bem na praia, eu surfava, eu era surfista, e esse cara muito fofo da rua começou a vir pegar minha prancha emprestada. Minha avó disse: "Você sabe que ele está dando em cima de você, né?" Eu disse: "Não, Safta, ele só quer a prancha de surf." Ela estava certa. Nós nos casamos e quando eu estava no exército, ele foi para o Mishinach Dam Tzvei, a yeshiva preparatória em um lugar chamado Binei David. Isso era novo, a gente não conhecia nada além de Herzliya Pituach, Tel Aviv, que foi onde estudei no ensino médio, e Chutzlau não sabíamos nada sobre Israel, ir ao hotel em Jerusalém talvez uma vez por ano? E ele me diz, existe um novo mundo desconhecido. Ele estuda na Yeshiva sobre Rav Kook na Judéia e Samaria. Eu não sabia o que era Yesha, Yosh, Judéia e Samaria ou Cisjordânia, não sabia de nada e não me interessava. Vim com ele a um shabat de ex-alunos, nos apaixonamos pela região e decidimos nos mudar. Estabelecemos o primeiro assentamento no topo da colina na Judéia e Samaria. É a primeira vez que os colonos saíram do núcleo dos Yeshuvim, das comunidades israelenses até os topos das colinas. Ok, espera, calma. Preciso te perguntar uma coisa agora. Primeiro, em que ano foi isso? Isso foi em 1996. Ok, então, você pode explicar? Não só para quem está assistindo, mas para mim também? O que você quer dizer quando fala colinas? Vou te explicar por que estou perguntando, porque automaticamente eu associo isso a algo ilegal, violento, fundamentalistas malucos, certo? Que são como dois jovens de Herzliya Pituach que vão morar em um trailer, carro e caravana, sem água encanada e sem eletricidade. Porque quando subimos essa colina, e é um topo de colina, porque se você conhece a topografia da Judéia e Samaria, a região é muito montanhosa. Então, sabe, quando você termina de morar no centro da cidade e quer se mudar, o próximo passo é subir a colina. Então, é por isso que é um topo de colina. Mas quando estávamos no topo daquela colina, a quase 900 metros acima do nível do mar, você consegue ver tudo é terra do Estado de Israel. E tanto naquela época quanto agora, ocorre apropriação de terras. Os árabes iam se mudando e tomando terras do Estado de Israel. Então estamos falando depois de Oslo, depois não, não, Isso é antes dos acordos de Oslo? é antes. E quero dizer, isso é Antes da separação em ABNC. certo, exatamente antes da separação na ABNC.
E em conjunto com isso, né? Sabe de uma coisa? Vamos voltar ao plano da cidade de Ali. Os fundadores e suas famílias decidiram que Ali não seria apenas um pequeno yeshuv, mas sim uma grande cidade. Eles simplesmente planejaram construir em todo lugar. Quando foi hora de mudar para outro topo de colina ou bairro, eles buscavam casais jovens para morar nas montanhas. Viemos direto de Herzliya-Pituach, Paris, São Francisco, para esta colina. Nossos pais chegam e perguntam: Vocês são loucos? O que estamos fazendo aqui? Dissemos: Vocês saíram de Paris e São Francisco. Para Israel, só subimos a estrada, 1 hora de carro. Uau! Sentimos que estamos protegendo o Estado de Israel. 2 anos depois, nos mudamos para o próximo bairro ou colina, e tudo faz parte do plano urbano da cidade de Ali. O governo sabia de tudo, o Yeshuv sabia de tudo, mas como estávamos começando, éramos pioneiras. Literalmente, não tínhamos água encanada, só um tanque fora do trailer. Depois conseguimos água encanada, mas sem eletricidade. Hoje não temos Wi-Fi e as pessoas acham isso pior. Mas a ideia é sair dos limites do núcleo da cidade para viver nas terras do Estado de Israel. Agora, do meu quintal hoje, você pode ver do rio até o mar e podemos ver todo Israel. E a história é muito, muito rica. E eu comecei a te contar sobre isso. Mas foi assim e por isso que viemos há 30 anos para a cidade de Ali. Por quanto tempo você viveu sem água encanada? Então, isso foi intermitente por, digamos, 1 ano, mas nós moramos em um trailer por 10 anos. Você já tinha filhos então? Sim, mudamos. Eu estava grávida e agora temos 8 filhos. Estava grávida sem água encanada. Sim, e depois eu tive um bebê sem água encanada também. Foi quando a gente tinha água. Eu tomava banho com um galão e a gente trazia a água de fora e depois ligava o cum-cum. A chaleira elétrica. Eu realmente não acredito no que você está fazendo. Sim, com certeza. Então, isso foi nos anos em que ainda estava sob um governo de esquerda? Essa era uma ideia. Isso é algo interessante que eu acho que a maioria das pessoas não, sabe, não necessariamente, a menos que conheçam a história, não necessariamente assumiriam. Mas todos os governos em Israel apoiaram o assentamento da Judéia e Samaria. Provavelmente porque também entenderam que é estratégico para a nossa segurança. Certo? É estratégico. Sempre sentimos que o que fazemos é muito bom e importante. E estávamos apenas vivendo nossas vidas dentro dos limites da nossa cidade, sem fazer nada ilegal, apenas vivendo nossas vidas. E vocês estavam vivendo em uma área onde acho que isso também é algo que precisa ser esclarecido. Não é como se houvesse árabes morando lá que vocês expulsaram de alguma terra. Não, isso não era de ninguém específico. Não, não era. Era uma terra de Israel que ninguém queria ou morava, pois não era vantajosa para os árabes próximos. E não houve árabes expulsos de nenhuma terra, desde 67, porque havia muita terra aberta e ainda há. 80% da Judéia e Samaria é terra aberta, simplesmente aberta. Então nós nos mudamos para uma área que fazia parte da cidade de Ali, onde ninguém tinha morado antes. Posso te dizer que por 3.500 anos agora, como eu sei que ninguém morou lá por 3.500 anos, Não há arqueologia lá. depois de 10 anos no trailer, minha cunhada e meu cunhado, que são arquitetos, disseram que querem nos ajudar a planejar nossa casa, porque percebemos que é divertido e você sente que é uma pioneira, morando, sabe, nesse trailer no topo dessa colina. Se realmente acreditamos no que fazemos, é hora de estabelecer raízes, sentar, investir, construir sua casa. Por ser móvel, pensávamos que só trailers se mudavam, mas optamos por demolir a casa também. Sentados com meu cunhado e cunhada, eles disseram: Após 10 anos em um trailer, vocês devem querer azulejos bonitos e uma cozinha legal. Eu disse: É importante para mim que nossos filhos entendam e valorizem o privilégio de viver no coração bíblico da nossa terra. Começamos a construir a infraestrutura da nossa casa, de frente para Shiloh, antiga capital de Israel, e local da oração de Hana, do Mishká e do tabernáculo. Durante 369 anos, construímos a infraestrutura da nossa casa e achamos centenas de fragmentos de cerâmica. Na época, eu cursava mestrado em arqueologia na Universidade Bar-Ilan. Peguei uma fronha cheia de fragmentos de cerâmica, fui de carro até Bar-Ilan e pedi ajuda ao meu professor. Sabe, datar algumas peças de cerâmica. Ele achou que eu daria 2 ou 3. Pego minha fronha, despejo na mesa dele e ele vê os pedaços de cerâmica. Ele pergunta: Você está louca? Isso é ilegal? Eu respondo: Não, vieram do meu quintal, não de um sítio arqueológico. Ele pergunta onde moro. Eu disse: Eu moro em Ailene, nomeada por Ali, o sumo sacerdote Eli Ha-Kohen, com vista para Shiló e o que é chamado no Talmud de Buchol Haroi, até onde a vista alcança nos tempos antigos, quando os peregrinos, os Ole Hegel, vinham de todos os lugares para Shiló, para o Mishkan.
Aquilo era como o primeiro templo. Antes do primeiro templo, esse era o centro das 12 tribos. Isso foi antes de Jerusalém. Há 3.500 anos, o Talmud explica que, diferente de Jerusalém, ao vir com sua família e oferecer seu sacrifício, como na Páscoa, você pode comê-lo em Shiló e já começar a voltar para casa. E você pode, se tiver contato visual com o tabernáculo, com o Mishkan, você pode comer seu sacrifício sagrado, mas depois que você come nesses recipientes sagrados, os recipientes se tornam sagrados. Portanto, você tem que quebrar os pratos, porque existe algo em hebraico chamado nutal, você não pode reutilizá-los, então temos pratos quebrados de famílias judaicas de 3.500 anos atrás. Todo o nosso quintal e todas as montanhas ao redor de Shiloh têm esses mesmos tipos de pedaços de cerâmica daquela mesma época exata. Então, minha cunhada teve a ideia de dizer: Olha, encontramos isso, descobrimos casas. Os arqueólogos descobriram casas da época de Josué em Shilo, nós pegamos a planta dessas casas. É chamada de casa de 4 cômodos, e esse é o estilo da nossa casa. Parece assim por fora, temos aquecimento de piso, Josué não tinha, e temos água encanada, mas a ideia é se conectar. Ao sentar à nossa mesa de jantar, você vê Shiloh pelas janelas. Pedimos aos convidados que não quebrem a louça após a refeição. Eles podem tirar ou lavar a louça, mas nós temos essa conexão. Cada uma das nossas janelas dá para uma vista histórica diferente. E nossos filhos crescem entendendo e apreciando o privilégio que têm de viver no coração bíblico da região. Histórias que entram pelas janelas são deles. Uau, estou fascinada. Nunca estive em Shiloh. Bem, eu vou te levar. Eu tive que vir. Então, quando você olha pela janela e vê Shiloh, o que você vê? Você pode ver que é uma montanha artificial chamada de Tel. É um sítio arqueológico, né, com camadas e mais camadas de história. Então, de cima, você pode ver que é um sítio arqueológico, pode ver as descobertas arqueológicas de hoje e também pode ver que é um local importante. É um lindo ponto turístico com um prédio que tem um cinema e você pode ver turistas entrando e saindo, ônibus no estacionamento e bandeiras por toda parte. Dá para ver tudo isso da nossa casa. Mas Shiloh não foi habitada durante todos esses anos. Não, Shiloh foi habitada. Ela esteve com judeus até o período de Bar Kokhba e depois com muçulmanos e cristãos. Mas o que é fascinante sobre, digamos, o período bizantino de 324 a 638 depois de Cristo é que há muitos achados desse período, igrejas, mas todas elas estão voltadas para a área do tabernáculo, porque essas igrejas foram construídas por causa de Hana e Samuel. E depois, mais tarde, as primeiras escavações foram realizadas por uma expedição dinamarquesa em 1922. Esse é o período do mandato britânico, e eles estão procurando por Hana, Samuel e o tabernáculo, e acabam descobrindo essas igrejas bizantinas. Assim, nos anos 70, quando os israelenses chegam, são orientados e conseguem descobrir os achados em Shiló. Shiló é um dos poucos sítios em Israel sem dúvidas sobre sua localização. Com certeza, é ali. O túmulo de Davi, por exemplo, provavelmente não está naquele local. O túmulo de Samuel provavelmente também não está naquele local. Mas Shiló, nós temos os achados, temos o versículo na Bíblia, temos uma inscrição que diz Shiló. É incrível. Todo mundo concorda que esse é o local. Uau! Ok, uau, isso é tão interessante. Ok, você mencionou que tem filhos. Quantos você tem? Eu tenho 8 filhos e 4 netos. Uau, netos! Eu não teria imaginado isso. Então, você criou todos eles aqui, nesse ambiente, nesse clima. Você está na mesma casa todos esses anos. E 10 anos na caravana e depois os últimos 20 anos em uma casa que nós construímos. E todos os seus filhos cresceram com esse mesmo sentimento forte de identidade como você? Ou eles agora estão todos espalhados pelo país? Em certo momento, quando nos mudamos para nossa casa saindo da caravana, e você pode imaginar que nossa casa dos sonhos também era a história entrando pelas janelas. Meu marido era um pouco mais prático, ele dizia. Precisamos de alguns banheiros e quartos, mas quando nos mudamos, Paz agora decidiu nos levar ao tribunal. Havia cerca de 12 casas sendo construídas na época, e eles decidiram ir à Suprema Corte, levar o Conselho Regional de Benimien ao tribunal. Todos fomos ao tribunal com eles para demolir nossa casa, que tinha ordem de demolição há 10 anos. Foi quando percebemos que precisávamos agir. Fomos a um advogado em Tel Aviv que disse que poderíamos receber muito dinheiro após demolir a casa. Eu respondi que não me interessava pelo dinheiro. Não queremos que demolam nossa casa, pois não há motivo. Se demolirem nossa casa, terão que demolir todas em ali. Devemos ser tratados como todos ali, não só porque nos escolheram para ir ao tribunal. Por que existe o processo? Porque leva tempo. A burocracia em Israel, especialmente na Judéia e Samaria, torna o processo de legalização muito demorado.
Por isso, quando fomos ao tribunal, nossa casa era tecnicamente ilegal. Existe terra palestina de propriedade privada, chamada de terra de levantamento, terra do Estado de Israel, e a nossa casa. Não entendíamos isso na época, pois só virou problema quando o Paz Agora nos levou ao tribunal. Era necessário fazer um levantamento, né? O governo precisava realizar um levantamento, e depois que fizeram esse levantamento, perceberam que ninguém morava lá desde a época dos meus cacos de cerâmica. Mas isso já foi suficiente para parar tudo e tentar nos tirar de casa e demolir a casa. E de repente percebemos que, porque ninguém está prestando atenção no governo, nossa casa vai ser demolida. Então arregaçamos as mangas e recebemos quase todo mundo do governo israelense para um café da manhã e dissemos: Nós somos os Pazantines, esses são nossos filhos, esta é nossa casa. E porque vocês ainda não descobriram o que vai acontecer, ela vai ser demolida por uma tecnicalidade na Suprema Corte. O comitê da linha azul veio, fez uma vistoria, viu que podia ser chamado de terra do Estado de Israel e o declarou assim. E nós vencemos o processo, mas foram 10 anos muito, muito longos do que a gente chama em hebraico de Hasbará. Nós simplesmente recebíamos todo mundo em nossa casa e como uma família durante aquele período. Você se muda para a casa dos sonhos, gasta tudo e finalmente chega lá depois de 10 anos num trailer. Temos muito, num topo de colina ventoso. Parece que isso nem é nosso, como se pudesse ser demolido amanhã, E tudo pelo que você trabalhou e economizou, tudo o que você possui. certo? Então eu percebi que era tipo, é uma realização. Eu acho que, como pessoa religiosa, todos nós deveríamos ter, saber que você realmente não possui nada, nada é realmente seu. Só quando estive naquela situação, percebi que achava que essa casa era minha, mas não era. Então eu fiz um acordo com Deus e decidi, eu disse, ok, eu entendi, a gente vai ter que trabalhar por isso. Você não simplesmente se muda para sua nova casa e eu disse, olha, eu espero que essa seja a casa da nossa família. Enquanto isso, entendo que preciso usá-la para um propósito. Trabalhei muitos anos como guia turística, inclusive no exército. Depois abri minha própria empresa e fiquei em casa com as crianças. Então decidi, sabe de uma coisa? A porta está aberta. E quem quiser vir aprender sobre nosso estilo de vida, ouvir nossa história e entrar no nosso quintal. Temos um mirante. E você pode ver, como eu disse, do rio ao mar e Shiló. Podemos ver as batalhas iniciais e finais dos macabeus contra os gregos e a história de Hanukkah bem perto de nós, em Modi'in. Não, também é em Modi'in. Mas houve 8 batalhas e 2 delas foram bem do lado de fora da minha janela. Temos uma janela na Califórnia. Quando criança, sonhava comemorar o Natal, pois ninguém na turma era judeu, e pedi aos meus pais uma árvore de Natal. E eles disseram: Somos judeus, comemoramos o Chanukah, acendemos a menorá. Um dia você vai entender. Meu marido e eu estávamos no futuro quintal e eu disse: Ai, meu Deus. Este é Mailimana, a primeira batalha dos macabeus contra os gregos, e este é Harshatzor, a oitava e última batalha. Instalamos uma janela enorme na sala de estar. De um lado do sofá vê-se uma batalha, do outro a outra. E na primeira noite de Chanukah temos fantasias de gregos, macabeus e orelhas de elefante e encenamos a história todo ano. Isso é especial para mim, pois sempre quis uma árvore de Natal, mas meus filhos aguardam ansiosos pelo Chanukah, que fica na janela deles. Uau! Então decidimos receber grupos, começamos a receber ônibus cheios de pessoas, mas se você quiser vir à nossa casa para um café e uma conversa, você não precisa compartilhar as mesmas crenças religiosas ou políticas que nós, então convidamos todos que têm crenças opostas às nossas. Você podia conhecer uma família de colonos em qualquer lugar. Naquela época era um assentamento ilegal no topo da colina. Hoje, Berk Hashem, o processo de legalização foi finalizado, mas levou anos. Uau, então eram você e outras 10 famílias, como disse. Sim, todas nós fazíamos parte do grupo do tribunal. Ok, eu tenho tantas perguntas sobre isso. Bom, vamos começar com: por que eles escolheriam especificamente aquele topo de colina? Ou eles escolheram vários topos de colina? Ah, Não, muitos. muitos, muitos. Tudo fazia parte da estratégia deles. E como você se sente? Quero dizer, sabe, sendo uma antissemita no mundo todo? Independentemente da opinião deles sobre Israel, mesmo discordando, podemos tentar entender. Talvez descobrir de onde vem isso ou que mentiras lhes foram contadas. Como isso faz você se sentir sendo alguém tão sionista? Cujo marido serviu no exército, cujos filhos serviram no exército, que serviu no exército. Eu ainda sirvo. Eu escondi o Miluim que, você sabe, devolve para este país, paga impostos neste país, faz tudo. Literalmente, literalmente participa. Provavelmente uma das áreas mais perigosas de Israel para eu me proteger em Herzegovina, certo? Eu entendo ter uma organização israelense vindo atrás de você. Essa é uma ótima pergunta. Porque o que eu senti e ainda sinto hoje é dor.
É muito doloroso. Por que você não vem me perguntar? Por que você não vem falar comigo? Eu não estou tentando te machucar. Por que você faria de tudo para tentar me machucar quando eu estou fazendo alguma coisa? Na minha opinião, é para o melhor, para o bem do Estado de Israel e o governo israelense apoiou isso. Recebemos do governo israelense uma bolsa para construir nossa casa, mas agora ele quer demoli-la. Então, o que está acontecendo? Disseram e pediram para eu vir aqui. Não acordei pensando, gosto daquela colina, vou pegá-la. Tudo fazia parte do plano da cidade, tudo fazia parte do plano do Estado, tudo fazia parte do plano israelense. Mas o que me machuca hoje? Hoje? Sou diretora da Mesa Internacional para a região e viajo com frequência aos Estados Unidos. Estou em Washington, D.C. Quando pego um jornal, assisto ou escuto notícias, eles falam desses colonos horríveis, tipo, ai meu Deus, Você é uma, né? eles estão falando de mim. Sim. Mas quem são essas pessoas horríveis? Eu, meus filhos e vizinhos não somos assim? E há certos lugares no mundo que estão ameaçando impor sanções. Pessoas como você, que são apenas civis comuns, não é como se você estivesse em um lugar no mundo. Somos civis comuns, pagamos impostos e cumprimos nosso tempo no exército. Como você disse, vamos deixar a história e os direitos bíblicos de lado por um momento e considerar que temos um Estado judeu. Vamos apenas falar que Israel tem direito a fronteiras defensáveis. E o dia 7 de outubro, na minha opinião, mudou tudo. E da Vila Árabe, bem ao lado de onde eu moro, você ouve o Moazim toda sexta-feira e eu já gravei e enviei para tradução. Mesmo tendo estudado árabe no ensino médio e sabendo ler e escrever em árabe, eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, além do fato de que eles realmente estavam gritando. E eles estão dizendo: subam e matem os sionistas, subam e matem os judeus. É como se fosse algo bom de se fazer, e isso e os civis da região, quero dizer, os árabes estão sendo envenenados por isso. E 85% apoiam o Hamas. E todos nós sabemos desde 7 de outubro que o Hamas é o ISIS, então o ISIS está no meu quintal, e isso é um problema. Você sentiu esse apoio por. Eles aumentou. Não desde 7 de outubro, mas desde, digamos, os anos 70. Você viu um apoio gradual, não um apoio ao Hamas. Porque sabemos disso e as estatísticas e pesquisas comprovam. Mas você sentiu que desde os anos 1970 está mais dividido, mais segregado? E que talvez antigamente judeus e árabes meio que eram. Eles interagiam mais? Nos anos 80, antes da primeira e segunda intifada, vizinhos meus de Chiló falam sobre o fato de que eles iam aos casamentos uns dos outros e trabalhavam juntos. E tem uma médica pediatra em Chiló que conhece todas as crianças da região, todos os árabes. Todos iam até ela, ela cuidava de todo mundo. E depois da primeira intifada, isso praticamente parou, e depois da segunda intifada, com certeza parou de vez. Eu participava de um grupo no WhatsApp até 7 de outubro com israelenses da região e árabes da região. E havia encontros, havia conversas, havia viagens e piqueniques, e tudo isso acabou porque os árabes da região ou os palestinos falam abertamente sobre o ódio que sentem por nós, pelos judeus, pelos israelenses. E você pode olhar qualquer livro escolar. Você sabe que as crianças, desde muito pequenas, estão sendo ensinadas a matar, a odiar, estão sendo ensinadas ao terror. Enquanto isso não parar, não podemos pensar em futuro juntos na região. Com certeza. E você vê essas pessoas ao redor do mundo, sabe? Elas nos acusam de tudo o que nossos inimigos fazem. Eu já vi, eu nem saberia te dizer quantos vídeos de, sabe, pessoas realmente sem instrução ao redor do mundo dizendo, sabe, os judeus e especialmente os colonos ensinam seus filhos a odiar e incitar a violência e tudo isso. E o meu sentimento sempre é que nós não somos obcecados por eles, tipo, a gente não fala sobre eles diariamente. Isso não faz parte dos nossos livros escolares ou da nossa educação. Ensinamos matemática e ciências aos nossos filhos para criar o melhor país de alta tecnologia do mundo, certo? Nossa atenção está nisso. É isso mesmo, é isso que fazemos. E vou te contar outra coisa. Existem oliveiras que não foram plantadas por nós, elas foram plantadas pelos árabes da vila vizinha, mesmo tendo sido plantadas ilegalmente em terras do Estado de Israel. Mas ensinamos nossos filhos a não tocar nessas árvores, a não subir nelas, a não colher as azeitonas porque elas não nos pertencem, mesmo que os árabes não venham à nossa cidade para colhê-las. Porque este ano eles não têm permissão. De qualquer forma, não tocamos nas azeitonas nem nas árvores, pois não são nossas. Ensinamos nossos filhos a respeitar os vizinhos, mas infelizmente também precisam desconfiar deles.
porque eu não quero que meus filhos se machuquem, porque estou tentando promover a paz. Sabe, toda vez que encontro esses grupos que vêm do exterior e dizem que eu sou um obstáculo para a paz, eu olho nos olhos deles e digo: ninguém nesta sala quer a paz mais do que eu. Porque eu moro aqui, essa é a minha vida, bem-vindo à minha vida. As janelas do meu carro são de plástico, sabe por quê? Porque jogam pedras no meu carro. Acontece de vez em quando, acontece que meu marido carrega uma arma porque precisamos nos proteger. Moramos em um condomínio fechado cheio de câmeras. Os árabes não têm nada ao redor de suas cidades, nenhuma cidade. Eles não têm câmeras, não têm segurança, não têm guardas, não têm portões, porque ninguém vai entrar lá para matá-los, feri-los ou fazer qualquer coisa. Há uma placa vermelha enorme avisando que é proibido entrar ali porque serei assassinada. Acho que a comunidade internacional deveria se preocupar com esse problema, não? Então, o que você acha? Eu disse que evitaríamos política, mas não consigo deixar de te perguntar. O sentimento em Israel mudou e acho que toda a ideia de solução de dois estados também. Acredito que mais de 90% dos israelenses consideram isso irrelevante, sem sentido discutir agora. Infelizmente, ainda há uma maioria no mundo, até entre quem apoia Israel. Você vê constantemente que eles dizem: bem, eu apoio o direito de Israel de existir, eu apoio o direito de Israel de se defender. Mas precisamos de uma solução de dois estados, e para eles, uma solução de dois estados é obviamente o que precisamos agora. Com a autoridade palestina, tipo, é isso que eles querem dizer, não querem dizer outra coisa, nós sabemos o que eles querem dizer, é a autoridade palestina. Isso. Significa tirar você da sua casa, é isso que significa na prática. O que você diz quando você vai para os Estados Unidos e está no Congresso, e você vê pessoas que são, até mesmo, sabe, as mais apoiadoras de Israel, não vêm de um lugar ruim. Eu consigo entendê-las. Essa noção de que, tipo, essa tem sido a ideia desde a Comissão Peel, certo? De uma solução de dois estados, basicamente. E, tipo, o que você diz para elas e por que você acha que elas ainda não entenderam, mesmo as pessoas mais fervorosas no apoio a Israel? Por que elas ainda não entenderam isso? Se não funcionou em 1936, nem em 1947, nem em Oslo, nem em 2000, nem em 2008, por que elas acham que agora, depois de 7 de outubro, vai funcionar? Eu acho que elas não viram os mapas, elas não foram até a região. Qualquer pessoa que sai e vai até o mirante em Sagot, com vista para Ramallah, ou qualquer pessoa que olha os mapas e entende que A, B e C é uma grande, como dizemos em hebraico. Balagan, eu acho que entende que não vai haver, uma solução de dois estados, porque é simplesmente impossível. E especialmente depois de 7 de outubro, eu acho que existe um estado judeu, nós temos, este é o nosso único lugar. Como disse, temos direito a fronteiras defensáveis e a nos proteger. Após 7 de outubro da minha casa, vejo Tel Aviv. Todo dia eu consigo ver Herzliya, eu consigo ver a praia. Não tem como permitirmos que pessoas que dizem abertamente queremos te matar fiquem por perto. Do rio ao mar significa nenhum estado de Israel. Então isso nem é possível, não há nem com quem sentar e conversar. Certo. A polícia palestina, 45.000, eles são soldados, não são policiais. Policiais não têm RPGs, policiais não são treinados no Afeganistão. Temos um grande problema e o que precisamos fazer é desarmá-los. Esse é o primeiro passo. Precisamos nos livrar desses livros escolares. Há tantas coisas que podemos fazer para promover a paz na região e trazer estabilidade econômica para a área. Existem muitos passos que precisamos dar antes disso, e qualquer pessoa que ainda fala sobre uma solução de dois estados realmente não faz ideia do que está acontecendo na região. Elas não têm conhecimento, não estiveram na região, não abriram mapas. Talvez tenham estado dormindo nos últimos 2 anos, não sei, mas isso nem é uma conversa, não pode ser uma conversa. E você geralmente apoia a anexação? Não usamos o termo anexação, porque anexar é incorporar algo que não é seu. Tudo bem. Discutimos aplicar a lei ou soberania israelense caso você realmente passe um tempo na nossa região. Eu trabalho para o governador Israel Gantz, chefe do maior conselho regional de Israel e presidente do conselho Yesha, que cobre toda a Judéia e Samaria. Entende que o principal problema hoje é a ausência de leis? Parece o velho oeste selvagem. Os árabes fazem o que querem, inclusive atirar na cabeça de alguém enquanto estão comendo chamos, em um posto de gasolina na rodovia 60 em uma liga, porque eles só querem matar judeus dirigindo como loucos na estrada. Vamos falar sobre o aquífero da montanha em Judá e Samaria. Na nossa região está 50% da água potável de Israel.
E todo o esgoto de Albeira, infiltrando-se pelo calcário, vai direto para a água potável e contamina a fonte de água tanto para israelenses quanto para palestinos. Então, se você entende que a falta de leis é o maior problema, e se aplicarmos a lei israelense na área C, podemos construir um futuro maior, melhor e mais brilhante para todos. A estrada não foi ampliada desde 1967 e tantas pessoas se mudaram para cá. 70% dos veículos na rodovia 60 são palestinos. E nosso governador, só na nossa região você vê cada parte da rodovia 60. Tem Judéia, tem Samaria, os governadores ou os chefes dos Yeshuvim ou os chefes das comunidades. Os prefeitos eles são responsáveis pela infraestrutura, mas estão de mãos atadas, então todo mundo está vivendo nesse grande e enorme caos de falta de leis. E se aplicarmos a lei israelense e acabarmos com o terror, podemos começar a pensar em um futuro melhor e mais brilhante para todos. Não acho que ninguém deva sair de casa, exceto quem apoia assassinar inocentes. Essas pessoas não têm lugar aqui. Vou fazer a próxima pergunta. Se não quiser responder, é só avisar, eu não sei. Segundo o direito internacional, não sou especialista e imagino que você também não seja. Mas, tecnicamente, se fôssemos aplicar a lei israelense em uma área para que ela não fosse um apartheid, teríamos que dar cidadania a todos os árabes e integrá-los, sabe? E torná-los cidadãos israelenses. Não, de jeito nenhum, porque a área ainda está dividida em áreas A, B e C. Isso já não é mais tão preciso assim. Você está falando sobre a área C? Estou falando sobre onde os israelenses vivem. Os israelenses agora vivem em 60% da área. Estou falando de algo entre 60% e 80% da área. E as áreas A e B, que têm quase total autonomia, Certo? eles já têm controle sobre sua região. Existem cerca de 80 mil a 100 mil árabes vivendo na área israelense. Sim. Se optarem pela cidadania israelense, serão bem-vindos. Mas não é isso. Não é apartheid. E também não são 1 milhão, 1,6 milhão de árabes. Certo? São 80 mil. Certo? Então, se, digamos, isso potencialmente acontecesse, as áreas A e B poderiam, segundo você, basicamente se tornar um Estado palestino. Eu não acho que elas vão se tornar um Estado. Eu acho que, se você realmente entender um pouco sobre a cultura árabe e aprender sobre a região, você vai ver que elas são. Eu chamo de condados, eu divido em condados. O que eu faço porque eles são divididos em chamulod, em famílias. E áreas como a região de Chevron não tem nada a ver com a região de Ariel. É totalmente diferente, a cultura, as famílias e as pessoas de lá. Eles brigam entre si também. Sim. Também. E eu acho que faz muito mais sentido se eles forem divididos em condados, com chefes de condado, porque eles já estão administrando. Quero dizer, eles têm quase total autonomia. Mas em vez de construir, eles só se preocupam em nos matar. E eu acho que se tivermos desenvolvimento econômico e pessoas administrando cada condado, seria melhor para todo mundo. Então existe um plano de soberania. Eu sei que o governador Gantz tem um, e há outras pessoas trabalhando em planos de soberania. Existem planos para, aos poucos, implementar a lei israelense e acabar com essa falta de lei. Então é disso que ouvimos nas notícias nos últimos meses, quando o governo israelense aprovou ou mencionou isso? Sim, é sobre isso que estamos falando. Por isso acho importante conversarmos. Porque até para mim, como israelense que acompanha as notícias, até eu fiquei meio enganada sobre o que isso significa, né? Eu ficava ouvindo basicamente anexar toda a Judéia e Samaria, e eu realmente não conseguia entender o que isso significa. No nível prático, Primeiramente, no nível prático, queremos agir assim. Todo mundo tem repetido isso como um mantra nos últimos, sei lá, quantos anos. Falar em soluções e o que queremos é pensar fora da caixa e mudar. Olhe para a realidade que definitivamente mudou desde 7 de outubro. Devemos, sabe, nos orgulhar de termos um Estado israelense, um Estado judeu, um país só para nós. Precisamos cuidar primeiro de nós mesmos, das nossas fronteiras e das nossas descobertas bíblicas e arqueológicas, que estão sendo destruídas e arrasadas pelos árabes, que estão criando essa narrativa de que os cananeus seriam palestinos e todas essas mentiras. Eles têm o microfone, são bem financiados e se esforçam para apagar nossa herança. Isso é outra coisa. Também estou trabalhando nisso em Washington, pois é muito importante. Mas nós temos o direito, antes de tudo, de cuidar de nós mesmos e garantir que estamos seguros. Agora, existem árabes ou palestinos vivendo na região e eles deveriam poder prosperar e construir suas comunidades. Mas precisamos enfatizar o lado positivo, mas antes disso, precisamos desmantelar o terror.
Esse é o primeiro passo, depois que chegarmos a esse ponto e reeducarmos as crianças de 4 anos que estão sendo ensinadas a nos matar quando crescerem. Então teremos chefes de condados que administrarão a região e eles já estão administrando a região. Mas nos últimos 20 anos não houve eleições sob a autoridade palestina. A autoridade palestina é uma autoridade muito corrupta e isso é um grande problema. Então são pequenos passos, existem pequenos passos que precisamos dar antes de podermos avançar para o próximo estágio, que seria construir condados para que eles possam se autogerir adequadamente em uma democracia. Você citou Washington. Gostaria de perguntar sobre ele. Sim. Alguém lá entende? Bem, temos muitos amigos em Washington. O presidente Trump é um verdadeiro amigo de Israel e de todo o povo. Ele escolheu trabalhar com pessoas que o cercam. Muitos deles, a maioria deles, são crentes ou cristãos que acreditam em nossa herança bíblica. Vivemos no coração da terra bíblica. E posso compartilhar com você que eu conheci. Acho que eu não sei, talvez uns 10 oficiais de altíssima patente que trabalham diretamente com o presidente, porque eu dei a eles passeios em Shiloh ao longo do ano, seja Pete Hegseth, Mike Johnson, Doug Burgum e todos esses. Ao longo dos anos tivemos tantos visitantes e tantas pessoas que nos amam e nos respeitam. E Mike Huckabee, na primeira semana em Israel, era o governador Huckabee e agora é embaixador. Uma pessoa que diz que seu lugar favorito no mundo é Shiloh e na sua primeira semana em Israel vem com sua esposa para Shiloh para uma oração de agradecimento. E no lugar do tabernáculo, o lugar da oração de Hannah, o berço da oração. Fizemos uma oração pelo presidente Trump antes das eleições, porque esse é o nosso núcleo. Em qualquer lugar do mundo onde você reza hoje, seja em uma igreja, em uma sinagoga, em uma mesquita, tudo começou com Hannah e Shiloh. E as pessoas que cercam o presidente Trump entendem isso e acreditam nisso. Paula White. Todos lá entendem e acreditam no direito que temos de viver na terra bíblica e no apoio que recebemos. Em Washington, ao nos reunirmos com democratas, buscamos pontos em comum. Essa era a minha próxima pergunta. Alguém do governo Biden, do governo Obama, do governo Clinton? Sim. Eles também vieram a Shiloh? Não vieram a Shiloh? Nós os encontramos na prefeitura da nossa cidade e geralmente conversamos por cerca de 1 hora, pois raramente ficam mais tempo na região. Eles vão para Ramallah, vão para Elbira e vão para Hawaii, mas é uma conversa e é muito, muito importante para nós falar com todos. Claro. Então, essa é a minha próxima pergunta. Sabemos que encontramos um verdadeiro amigo no presidente Trump e em sua administração, mas devemos realmente nos preocupar com o que vai acontecer no final dessa administração, certo? O que acontece depois? Porque eu acho muito perigoso para Israel tornar Israel, e especificamente Judeia e Samaria, algo bipartidário. Será que não estamos pensando curto prazo demais agora? Não, somos bipartidários, trabalhamos com todos, incluindo democratas e republicanos. Agora sentimos esse abraço como um grande abraço dos nossos bons amigos, os republicanos, as pessoas que acreditam no coração bíblico do país, mas nós definitivamente temos reuniões e definitivamente recebemos os democratas porque acreditamos que isso não tem nada a ver com o lado direito ou esquerdo do mapa político. Acreditamos que vamos trazer uma mudança e fazer a diferença no Oriente Médio, justamente trabalhando aqui conosco na Judéia e Samaria. Porque queremos trazer paz para todos, queremos trazer prosperidade para todos, queremos viver em paz com nossos vizinhos. Mas nós absolutamente precisamos começar colocando um fim a essa violência e terror horríveis. E por isso eu acho que aqueles que estão dispostos a sentar conosco, a nos ouvir, para vir e ver o que vemos dos nossos pontos de observação e para vir ver o que realmente está acontecendo na autoridade palestina, eu acho que eles vão acabar entendendo que precisamos fazer mudanças, mas que realmente existe um futuro para todos na região. Quem você acha que é mais importante defender agora, se tivesse que escolher um? É para o público americano ou para o israelense? Tel Aviv? E eu acho que temos que fazer os dois, não tem escolha, tem que ser ambos. Com certeza temos que começar por nós mesmas dentro de casa. Os israelenses nos últimos 2 anos realmente se conectaram, porque todas nós estávamos no Miloim, eu fiz 220 dias de Miloim, meus filhos fizeram, sei lá, 400, 500, todo mundo tem participado. E você encontra todo mundo, você está lá usando o seu uniforme caqui. E isso faz com que todas fiquemos unidas como um só povo. Essa é de Tel Aviv, essa de um assentamento no topo da colina, essa do Negev e essa aqui.
E esse é o coração de Israel, do povo judeu, que todas nós estamos conectadas. Então, com certeza, precisamos conversar entre nós, dentro do nosso país, e perguntar: o que queremos? O que o mundo espera de nós? Em cada casa em Gaza havia fotos de Jerusalém, porque elas sabem o que querem. Será que nós sabemos o que queremos? Então, Malka Fleischer também estava aqui e eu compartilhei isso com ela. Eu vi pelo menos uma grande mudança na conversa israelense mainstream sobre Judéia e Samaria desde 7 de outubro. Não só porque as comunidades de lá estavam desproporcionalmente representadas no combate, mas também no número de soldados mortos. E eu acho que, onde você sabe, mais os israelenses seculares de centro-esquerda, meio que, sabe, antes de 7 de outubro, agrupavam as pessoas religiosas, meio que junto, sabe? Ah, eles não vão para o exército, ou eles não, sabe, pagam impostos, ou seja lá o que for. Eu acho que o dia 7 de outubro foi uma grande mudança na conversa entre o centro-esquerda israelense. Que, não, 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 as comunidades da Judéia e Samaria, isso é outra coisa. Eles são o sal da terra, são eles que servem o exército. E eu acho que também há uma compreensão verdadeira sobre a chamada disposição de abrir mão da Judéia e Samaria pela paz. Não só essa ilusão acabou, Gaza provou para nós que quando abrimos mão de território, não recebemos paz. Eu acho que muito mais pessoas estão muito mais dispostas a apoiar abertamente o assentamento da Judéia e Samaria. Enquanto que mesmo aqueles que no passado apoiavam isso, talvez em certos bairros ou certas áreas em Israel, meio que guardavam isso para si mesmos. Você acha que isso vai continuar assim agora? Ou vocês vão ter que continuar trabalhando duro para manter essa memória viva para o resto de Israel? Eu também posso compartilhar sobre mim mesma. Até que eu fiz um tour guiado de segurança em Samaria, eu não entendia completamente o quão importante é ter profundidade estratégica. Sempre me diziam 9 quilômetros, blá blá blá, né? Mas quando você está lá em cima e eu vejo minha casa em Herzliya, é diferente, você entende? Como você acha que podemos manter isso no público israelense para continuar tendo apoio para os civis da Judéia e Samaria? Porque temos eleições chegando, isso vai ser um tema. Quer dizer, não é uma reeleição, mas vai ser um tema nessa também. Então, o que você acha? Eu acho que o dia 7 de outubro mudou muita coisa. Mudou mesmo. Foi um choque para todos nós. Foi algo que nunca acreditamos que poderia acontecer, nem em 1 milhão de anos. Até nós, o povo que vive na Judéia e Samaria, estávamos com tanto medo de ataques terroristas nos Yeshuvim. Não poderíamos imaginar, nem nos nossos sonhos mais loucos, as cenas horríveis do dia 7 de outubro. Acho que nos tornamos um só povo nos últimos 2 anos. Estamos realmente rezando pelos reféns e rezando uns pelos outros, e perdendo soldados, perdendo nossos filhos, perdendo nossos maridos, perdendo nossos pais. E eu acho que isso é algo que não vai mudar tão rápido. Eu acho que a gente realmente precisa dar ênfase ao bem de cada um. Ah, olhando para nossos políticos, para nossa primeira-ministra, sendo gratos pelo que temos e não apenas tentando ver o que está errado e o que é ruim. E eu acho que se formos positivos e estivermos unidos como um só povo, haverá um futuro maravilhoso para todos nós. E eu acho que Judeia e Samaria já são um fato. Eu realmente acho, realmente acredito nisso. Eu não acredito que isso seja mais uma questão de jeito nenhum. Antes de terminarmos, eu quero voltar a falar sobre você como pessoa, como mãe, como esposa, como sionista, como mãe. Tudo bem, vou compartilhar com você. Minha filha, eu sei que muitos vão ver isso e ficar bravos comigo, mas estamos aqui para falar a verdade. Minha filha foi para o acampamento e muitas das amigas dela do acampamento são de Efrate e elas fazem encontros. E eu sempre tive medo de levar ela. E não é que eu nunca tenha ido lá, mas toda vez que eu vou, mesmo quando nos vimos na semana passada em Chalbin, fiquei nervosa de dirigir até lá sozinha. E eu sempre digo, eu olho para pessoas como você e digo, Kolakavud, que você tem a coragem de viver em um lugar que é tão importante para o povo judeu. E então, meus amigos, sabe, no Canadá, olham para mim e dizem: Ah, Kolakavud, você vive em um lugar tão perigoso para o povo judeu, né? Tudo é relativo. Como isso te impactou como mãe, criar seus filhos em um ambiente tão hostil? Dar ênfase aos valores deles, a quem eles são, a história de Hanukkah, a isso é Shiloh. Tenho certeza de que você e seu marido estão unidos nesse aspecto, mas você é a mulher, né? Você é a mãe. A mãe judia realmente decide tudo na família.
Seja sincera e compartilhe um pouco sobre isso com a gente. Então, eu acho que todas nós temos medo de tantas coisas e há tantas tragédias que podem acontecer. Como mães, nos preocupamos e ficamos nervosas com nossos filhos. Quando eles vão ao acampamento ou à escola, onde quer que seja, e sobem no ônibus escolar, você sabe que pode ficar muito assustada. Tudo o que você quer fazer é trancá-los em um quarto e não deixá-los sair de jeito nenhum. Você tem medo que eles engasguem e tem medo que eles se queimem de sol. Isso não tem nada a ver com viver na Judéia e Samaria? Mas mesmo quando você sente medo e faz sentido, porque acabou de acontecer um ataque terrorista outro dia, ou acabou de acontecer isso ou aquilo, ou você ouviu alguma coisa, ou você sabe de alguma coisa, e eu moro em um condomínio fechado porque há um motivo para isso. Mas eu realmente acredito, nós como família acreditamos no que estamos fazendo. Quando você tem uma crença forte, isso te dá coragem e força. Também existe a questão de acreditar em Deus e no que faz. Há coisas com as quais você só precisa se acostumar. Hoje fui de carro a Tel Aviv e fiquei com medo. Achei que iria me perder, mesmo com o Waze, e não achei estacionamento. Não estou acostumada a dirigir em Tel Aviv, mas depois que você se acostuma, fica fácil. Você se acostuma a dirigir nas estradas da Judéia e Samaria, sabe o caminho e o número de emergência, 1208, e você simplesmente se acostuma, então faz de novo e faz de novo. Então, da primeira vez que dirigi por Ramallah, quando nos mudamos para Ailey, você tinha que passar por Ramallah e havia uma linha amarela que precisava seguir. Assim, você não pega o caminho errado. Eu estava com o coração acelerado, dirigindo, suando. Ai, meu Deus. Vimos o que ocorreu quando 2 israelenses foram para a direita. Então, na primeira vez, na segunda vez e na terceira vez, depois você já sabe para onde ir, sabe como dirigir, está ouvindo música e essa é a sua vida. Existe perigo em todo lugar do mundo, em todo lugar, em todo lugar. Onde você mora, tem algum tipo de desafio, sabe? Morando nos Estados Unidos, você tem todas essas pessoas estranhas que podem, sabe? Não abra a porta nem fale com estranhos. Ah, não me entenda mal. Eu estava andando em Manhattan e fui xingada na rua. Fiquei com medo de alguém sacar uma faca e me esfaquear. Isso mesmo, isso mesmo. Então, sabe, existe perigo em todo lugar, mas quando você realmente está vivendo a vida em que acredita, e nós acreditamos no nosso único Estado judeu, e acreditamos na nossa terra bíblica, e acreditamos que Deus nos deu essa terra linda, e acreditamos em Deus, e acreditamos no que estamos fazendo, e isso nos dá força para acordar de manhã, me dá força para criar meus filhos, para dar um beijo neles, para dar uma abraçar, quando eles saem para a escola, para o exército, né, ou seja lá o que estiverem fazendo. Nossos 2 filhos casados escolheram viver em Judeia e Samaria. Um casal está estabelecendo uma comunidade de Yeshuv perto do Mar Morto, no Vale do Jordão, e o outro em uma colina próxima. Chama-se Divad Haral e minha filha vai se casar em breve. Vai estabelecer um novo Yeshuv em Carmel, nas colinas do sul de Hebron, daqui a um mês, se Deus quiser. E assim eles continuam. E eu disse, sabe, morem onde quiserem, façam o que quiserem. Mas isso é típico deles, eles recebem grupos em casa, ônibus cheios, desde sempre. E elas servem o café, o chá e o bolo e limpam os banheiros, porque elas entendem que nem todo mundo compreende e sabe por que estamos morando aqui e faz parte de nós ajudá-los a entender. Quem não entende que este é nosso país e nossa vida e que temos orgulho disso, Então você disse que sua casa está aberta apenas para pessoas que não compartilham da mesma religião. ou na maioria das vezes. Mas talvez a gente venha. Sim, nós viemos, mas os grupos, sabe, aqueles ônibus cheios, são quem realmente quer nos fazer perguntas. E a gente sente que na nossa sala de estar ou no nosso quintal é um ótimo lugar para responder essas perguntas. Eu quero ir. Com certeza eu vou. Muito obrigada, foi muito interessante. Eu ficaria mais 1 hora fazendo perguntas, mas é melhor eu ir ver o que estamos fazendo. Com certeza você vai vir. Vou te levar para a nossa casa, Shiloh e as vinícolas locais. O teu ar é perfeito, a altitude elevada, os dias quentes, as noites frias, os terraços do solo. Há tantas coisas lindas para ver e tantas coisas. Podemos colocar ênfase no lado positivo e construir pontes para um futuro melhor para todos. Então, muito obrigada por terem vindo hoje, e esse é todo o tempo que temos por hoje. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Então, se você tiver algo legal e positivo para dizer, deixe nos comentários. Inscreva-se, curta e ative o sininho para nunca perder uma notificação de que saiu um novo vídeo. Nos vemos na próxima vez. Tchau, se cuidem.